Bom, o que eu ia falar é o seguinte, não vai dar para falar muito porque o vídeo vai ficar muito longo e eu não quero me estender. Mas com relação à pastora feminista, eu quero dizer o seguinte: não existe mulher contra o feminismo. Não existe mulher contra o feminismo, ok? E a Damares Alves é uma prova disso, tá? Ela é uma daquelas conservadoras meio período, ou conservadoras por conveniência, né? Quando convém, ela é feminista. Quando convém, ela é conservadora, né? A Damares Alves, ela é conservadora na hora de entrar no governo conservador, né? Mas na hora que está lá dentro, né, que já ganhou o voto dos conservadores, ela volta a ser feminista, né? Ela deixa sair a feminista que está dentro dela, né? Então, o que vocês precisam entender é isso. Não existe mulher contra o feminismo. Aí, tem gente que vai dizer assim: ah, mas eu conheço um monte de mulher que é contra o feminismo. Não, 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 não. Você conhece um monte de mulher que diz ser contra o feminismo. Só que veja bem, o feminismo, foi-se o tempo que o feminismo ele estava na aparência das mulheres. Hoje, o feminismo ele está na, na mente. Né? O feminismo é uma ideologia, então, uma ideologia você não consegue ver, a não ser que esteja estampado na aparência, como por exemplo aquelas mulheres que pintam o cabelo de roxo, de vermelho, de rosa, aquela mulherada toda tatuada, né? Elas são feministas declaradas. Está estampado nelas que são feministas, né? Ficou aí também o perfil de feminista, mulheres que não se depilam, mulheres que não se arrumam, né? E aí a, a mulherada que se arruma, né? Começou a dizer que não era feminista, já que eu me arrumo, então eu não sou feminista, já que as feministas elas não se arrumam, as feministas elas não se depilam, né? Eu me depilo, então eu não sou feminista. Só que de novo, o feminismo está aqui, né? Não está necessariamente na aparência, no exterior. Então, a Damares Alves, por exemplo, ela é uma mulher que até se veste bem, né? Se veste bem, né? Anda bem arrumada, né? Então você olha para ela e fala, não, ela não é feminista. Só que a ideologia dela é totalmente feminista. A Damares Alves foi uma das principais responsáveis pela lei com o nome de Mariana Ferrer ter sido aprovada ainda no governo Bolsonaro. Para quem não se lembra, para quem não se lembra, Mariana Ferrer foi uma mulher que mentiu a respeito de uma violência sexual, né, de uma suposta violência sexual que ela sofreu. Né? O processo foi arquivado por falta de provas, né? Ela não provou nada do que ela disse, né? Ela sumiu com supostas provas, então totalmente mentira, totalmente a acusação que ela fez totalmente mentirosa, totalmente, né? Só que a Damares Alves, na época, era ministra dos Direitos Humanos, né? Ela correu para ajudar a aprovar essa lei com o nome de Mariana Ferrer, né? Pois é. Ou seja, uma lei criada em cima de uma mentira que recebeu o nome da mentirosa. Graças à grande influência da Damares Alves, né? E o presidente Bolsonaro, na época, sancionou. Né? É para mulher? Opa, vamos sancionar. Né? Não importa.
Não importa, não interessa. É para mulher? Vamos sancionar. O populismo falou mais alto, vamos sancionar, né? Bom, aí vamos voltar naquela parte lá, né? Que tem muito homem que é iludido, que diz assim: ah, eu conheço várias mulheres que são contra o feminismo. Como eu disse, na verdade você conhece mulheres que diz ser contra o feminismo. Dizer que é contra o feminismo não significa ser contra, né? Ah, mas então por que essas mulheres diz ser contra o feminismo? Bom, existem vários motivos pelo qual elas dizem ser contra o feminismo, né? Um dos motivos um dos principais motivos, no meu ponto de vista, é que muitas mulheres perceberam o tiro no pé que foi apoiar o movimento feminista. Por quê? Porque o movimento feminista prometeu o paraíso para as mulheres, certo? Prometeu o paraíso. Mas em troca desse paraíso, o que elas tinham que fazer? Elas tinham que se tornar inimigas dos homens, né? Elas disseram amém. Não, tudo bem. É isso que a gente tem que fazer? Se tornar inimiga dos homens? Beleza, maravilha. Então vamos lá, né? Começaram a aceitaram, né? Se tornaram inimiga dos homens, começaram a atacar os caras de forma gratuita, né? E os anos se passaram e elas não chegaram no paraíso prometido pelo movimento feminista. Pelo contrário, o movimento feminista trouxe a elas muitos prejuízos. Trouxe benefícios? Trouxe. Só que muitas delas perceberam que elas tinham muito mais benefícios, muito mais benefícios, e benefícios, como que eu posso dizer, concretos, benefícios gratuitos, digamos assim, né? Quando elas tinham um relacionamento amigável com os homens, um relacionamento saudável, sadio com os homens. Então, muitas mulheres perceberam o tiro no pé que foi apoiar o movimento feminista. E muitas dessas mulheres, né, começaram a tentar pisar no freio, né? Começaram a tentar pisar no freio de um caminhão que elas mesmas ajudaram a colocar na estrada e pisar fundo no acelerador, que é o caminhão do feminismo, da ideologia feminista, né? E aí, agora que perceberam o tiro no pé que deram, estão tentando pisar no freio. Então, não existe mulher contra o feminismo. Existe algumas mulheres. Deixa eu acender aqui. Existe algumas mulheres que são contra os prejuízos, as consequências do feminismo. Numa outra hora eu vou gravar um vídeo falando quais são as consequências do feminismo para as mulheres, né? Embora eu não estou nem um pouco preocupado com as consequências, com os prejuízos que elas estão levando do feminismo, porque isso não é problema meu, né? Elas que compraram essa briga, então elas que compraram esse negócio aí, essa ideologia, então elas que se virem agora com as consequências. Eu não estou nem um pouco interessado, preocupado, né, no caso. Mas eu acho que eu tenho um dever de pelo menos tentar alertar alguns homens, né, de que não existe mulher contra o feminismo, né? É muito comum hoje em dia a gente ver aí nas redes sociais vários vídeos de mulheres, né, dizendo que falando,
né, bem dos homens, reconhecendo a importância dos homens na sociedade, né, falando que precisam dos homens, que os homens são isso, que os homens, né, enfim, tentando aliviar a barra delas, né? Porém, tudo isso faz parte de uma estratégia. Na verdade, elas não estão reconhecendo porcaria nenhuma, né? Elas realmente se acham superiores aos homens, né? Só que agora algumas delas estão meio que, digamos assim, com medo. Eu ia dizer arrependido, mas arrependido não é a palavra ideal. Estão com medo. Estão com medo porque se aqui agora as consequências já prejudicaram elas, imagina no mais pra frente. Imagina mais pra frente. Só hoje eu já fiz 2 vídeos, 4 não, 2. Eu já fiz 2 vídeos mostrando as consequências da ideologia da igualdade, né? Que são, por exemplo, os homens trans querendo usar banheiro das mulheres, né? Isso se deve à ideologia da igualdade, né? Se todos somos iguais, então por que que um homem que acredita ser uma mulher não pode usar um banheiro de mulher? Né? Isso foi delas, elas que provocaram isso, né? Só que é óbvio, como eu disse, o feminismo prometeu o paraíso para elas, né? E elas acreditaram, né? E em nenhum minuto pararam para pensar nas consequências, né? Ou melhor, em nenhum minuto pararam para pensar que as consequências poderiam ser negativas, né? Porque na verdade o feminismo fez com que elas achassem que a vida do homem era um eterno play center, né? Que nem, por exemplo, o homem ganhou o direito, a mulher conquistou o direito ao voto. Na cabeça delas, votar é uma maravilha, né? Nossa, que maravilhoso, né? Como se o homem tivesse ganhado, assim, de mão beijada, né? O direito ao voto, né? Sendo que para ter o direito ao voto, o homem primeiro teve que conquistar, ou melhor, conquistar não, pera, volta a fita. Para ter o direito ao voto, o homem teve que cumprir com dever, né? Coisa que elas não tiveram, tá? Então, tiveram muitos prejuízos aí para elas, né? Como eu disse, eu vou gravar um vídeo uma outra hora falando sobre esses prejuízos, tá? Mas o que precisa ficar claro é isso: não existe mulher contra o feminismo. Elas existem apenas mulheres que são contra as consequências que o feminismo trouxe para elas. Se o feminismo não tivesse trazido prejuízos, você não iria ver uma mulher se opondo ao feminismo. Você não iria ver. Elas só estão se opondo ao feminismo porque elas tiveram muito mais prejuízo do que, digamos assim, lucro, do que benefícios. Era muito mais benéfico para ela ter uma relação amistosa com os homens, né? Trazia muito mais benefício, né? Porque eram benefícios gratuitos. Agora, né, tem várias outras mulheres que ainda não se deram conta, mas essas que estão dizendo ser contra o feminismo, elas já se deram conta que para todo benefício que o feminismo traz para as mulheres, ele traz junto, o movimento feminista traz junto, pelo menos uns 2 deveres, né? Só que o movimento feminista traz deveres para as mulheres camuflado, digamos assim, em direitos. Então, por exemplo, trabalhar. Elas falam, né? Ai, graças ao feminismo, as mulheres têm o direito de trabalhar. Ô, cara pálida, trabalhar não é um direito.
trabalhar em primeiro lugar é uma necessidade, tá? Ou melhor, se a gente for levar para o lado bíblico, o trabalho foi dado como castigo aos homens. Esse é o primeiro ponto, né? Tá lá, Deus falando que do suor do teu rosto comerá do teu pão todos os dias. Ou seja, foi um castigo dado ao homem. Né? Não foi nenhum direito, nenhum presente. Foi um castigo dado ao homem. Né? Foi dado castigo à mulher no Jardim do Éden? Foi. Mas não está relacionado a trabalho. Então, em primeiro ponto é esse. O trabalho foi dado ao homem como um castigo. Né? Mas tirando a parte bíblica, né? Novamente, a mulher conquistou o direito de trabalhar. Não, não, não. Trabalhar não é um direito. Trabalhar é uma necessidade. Né? Depois passa a ser um dever. Né? Então, não foi o feminismo que trouxe a necessidade da mulher trabalhar. Quem trouxe a necessidade da mulher trabalhar foi justamente quem convocou os maridos dessas mulheres para a guerra. Eles foram para a guerra e não tinha ninguém para sustentá-las. Então a necessidade fez com que elas fossem para o mercado de trabalho. Tá? Então, em primeiro lugar, foi, humanamente falando, né? Em primeiro lugar, foi a necessidade. Então, trabalhar sempre foi uma necessidade. Né? Mas aí vem o movimento feminista e coloca como se isso fosse um direito e todas elas abraçaram. Nossa, graças ao feminismo, as mulheres têm o direito de trabalhar. O interessante é que essas mesmas mulheres que acham que trabalhar é um direito, hoje estão implorando para ter o direito de parar de trabalhar mais cedo, através da aposentadoria, né? É óbvio que conseguiram, né? Mas assim, é um absurdo também, porque já que elas dizem que são igual, então que são igual, que pode fazer tudo que os homens fazem, então elas não deveriam se aposentar mais cedo, né? Mas enfim. Aí você fala assim: "Ah, mas tem mulheres famosas que são antifeministas", né? E talvez alguém, quando fala de antifeminista, talvez não, muito provavelmente vai vir na mente quem? Qual é o nome? Ana Carolina Campanholo. Que por sinal eu tenho os dois livros, os dois primeiros livros que ela escreveu, eu tenho aqui, são muito bons. Né? A Ana Carolina Campanholo é uma excelente teórica do feminismo, porém, ela não é antifeminista. Ela não é contra o feminismo. Né? Tanto é verdade que a Ana Carolina Campanholo já disse que ela tem a Damares Alves, a pastora feminista, como uma mãezona na política. Damares Alves, que eu já falei, é uma feminista meio período. É uma feminista por conveniência. E a Ana Carolina Campanholo tem a Damares Alves como mãezona na política. Ou seja, essa, para mim, é a principal prova de que a Ana Carolina Campanholo não é contra o feminismo. Né? Uma outra coisa que, para mim, mostra que a Ana Carolina Campanholo não é contra o feminismo é na hora que surgem projetos feministas, projetos femininos no Congresso. Né? Você não vê as tais conservadoras que tem lá no Congresso votando contra. Tudo bem, você não vê muitas delas, inclusive a Campanholo, votando a favor, mas você também não vê elas votando contra. Então, o que acontece? Tem muitas delas, das conservadoras, das contra o feminismo, que não votam. Não votam. Quando surge um projeto de lei feminino para as mulheres, para beneficiar as mulheres, elas não votam.
Depois que o projeto já foi aprovado, elas aparecem nas redes sociais, gravando videozinho e criticando a lei. Olha, gente, essa lei absurda criada pelo movimento feminista. Aí aparece até aquelas advogadas, né? Advogadas a favor dos direitos dos homens. Ai, meu Deus. Tem umas advogadas aí, tem umas advogadas aí que diz que são a favor dos direitos dos homens. Aí o que que elas fazem? Elas pegam os projetos de leis feministas e colocam lá no vídeo delas. Projeto de lei contra homem. Projeto de lei contra vocês, homens. Tomem cuidado. Não se relacionem porque esse projeto de lei é para destruir a sua vida. Só que tem um porém. Elas só falam desses projetos quando eles já foram aprovados. Você não vê elas fazendo campanha quando esses projetos ainda estão em andamento, em votação. Você não vê elas falando contra esses projetos nesse momento. Elas só falam quando o projeto já está tudo certo. O projeto já virou lei. Aí elas aparecem. Olha só que projeto absurdo contra os homens, né? Bom, elas são advogadas, né? Então, gente, eu tô falando isso aqui para vocês, de uma vez por todas, tirar da cabeça de vocês que não existe mulher contra o feminismo. Na hora que é para favorecer as mulheres, todas elas se unem. Todas elas se unem. Todas elas. Tanto as conservadoras quanto as feministas declaradas, as feministas assumidas, né? Então, não existe mulher contra o feminismo. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não se iludam quando vocês virem mulher aparecendo no YouTube aí, nas redes sociais, né, falando, olha, fingindo que estão preocupadas com os homens, está descarregando a bateria do meu celular, fingindo que estão preocupadas com os homens, né, que são contra o feminismo. Mentira, tudo conversa fiada. Não acreditem nisso porque é lorota. Lembrem-se que elas já fizeram isso no passado. Elas enganaram os homens do passado, no caso, a Igreja Católica, né, os padres, os bispos, os poderosos da Igreja Católica, que a Igreja Católica era a mais poderosa na época, influente, e elas enganaram, né, os principais ali da Igreja Católica para que eles simplesmente apoiassem a causa feminista. Lógico, não tinha sido batizado ainda. E isso que eu estou falando, a própria Ana Carolina Campanholo conta no livro dela. Tá? Então, golpe está se repetindo. Né? Golpe está se repetindo, somente isso. Beleza? Eu tinha mais coisa para falar sobre isso, mas o meu celular está descarregando. Já até apagou aqui a luz aqui, né, que eu estava clareando. Vocês já perceberam aí que ficou mais escuro, né? Então eu vou parar por aqui. Depois eu gravo um outro vídeo, talvez dando uma continuidade, eu não sei quando. Mas gravem isso. Não existe mulher contra o feminismo. Elas são contra as consequências do feminismo. O prejuízo que o feminismo trouxe para elas, é isso que elas são contra. Não contra o feminismo. Beleza? Fui.